Você sempre fala para abrirmos trades a favor da tendência, mas a tendência será a tendência do dia, da semana ou do mês, porque no nosso mercado, às vezes, segunda, terça e quarta, o mercado está descendo e quinta e sexta ele começa a subir. O que quer dizer é que a tendência muda de um dia para o outro. Então, ótima pergunta, Elton. Com relação à tendência, a gente sempre vai a favor, no caso, se você está operando um day trade, usando o tempo gráfico 5 minutos ou 1 minuto, a gente sempre vai a favor do 15 minutos. Mas, no caso mais aprofundado do que a tendência, é a gente utilizar o movimento. Existe uma grande diferença entre tendência e movimento do mercado. Por exemplo, deixa eu mostrar. Sexta-feira, tá? Isso aqui é o gráfico do mini dólar. Deixa eu ver aqui se é um dólar mesmo. Aqui no dolinho. Tá, isso daqui mesmo. Gráfico do mini dólar, sexta-feira, tá? A gente percebe que o mercado estava subindo, né, Elton? A gente percebe que desde o dia, desde o dia anterior, o mercado já vinha, no último pregão, o mercado já vinha em movimento de alta. Isso é aí que você vê a diferença. Existe a diferença entre um movimento e uma tendência. Se a gente for analisar a tendência disso aqui, Elton, a gente vai ver que o dólar está descendo, uma tendência de baixa, né? A gente está vendo desde lá do dia 3 de novembro, a gente está vendo com topos mais baixos, fundos mais baixos, etc. Ou seja, tendência de baixa. Porém, nos últimos dias, o mercado está mostrando mais força de venda. Se você for vender, no caso, nos últimos 2 pregões, só porque a tendência é de baixa, você provavelmente seria estopado. Então é aí que vem a grande diferença entre tendência e movimento. É mais eficiente e mais lucrativo você ir a favor do movimento, porque o movimento é aquele que está mais presente no momento que você está fazendo aquele trade. A tendência, como você colocou, engloba mais do que um dia. Então, por exemplo, uma tendência vai englobar uma porção de dias que te dê com clareza, seja indo. Agora, o movimento, ele vai te dar uma coisa que é mais instantânea daquele último dia ou do dia anterior do mercado. E com base nisso, como é que você consegue, então, saber se a gente está em um movimento de alta ou em um movimento de baixa? A gente vai ver justamente essa mudança de estrutura e, mais do que isso, a não continuidade daquela tendência que a gente já está tendo. Por exemplo, a gente está vendo que o mercado já está descendo, né? Desde o dia 3 de novembro. Vários pregões em queda. Chega uma hora que a gente tem esse último fundo, a gente sobe e a gente desce e realmente rompe aquele fundo ali. Só que logo após esse rompimento, para continuar essa tendência de baixa, a tendência dos últimos dias, o que acontece? O mercado se recompõe na hora e começa a deixar os fundos mais altos, então, colocando aqui uma base de suporte. Então a gente percebe que a ponta vendedora que está deixando essa tendência de baixa, nesse pregão aqui, não teve tanta força de baixa assim. Então naquele momento a gente consegue ver, bom, o mercado está descendo, porém a gente não está tendo essa força e continuidade de baixa. Pode ser que a gente tenha um momento de recuperação das vendas. Todo mundo que vendeu nisso daqui e está com uma operação de venda, está vendo aquele lucro lá, né? Quando a gente começa a ter essa recuperação aqui das vendas, o pessoal que estava vendido antes começa a zerar os trades e é aí que a gente vem, no caso, em um movimento de alta e é isso que dá força para o mercado naquele dia. Então, respondendo a sua pergunta, é muito mais eficiente você ir a favor do movimento do que é da tendência em si. E a diferença entre a tendência e o movimento é isso que eu acabei de falar agora para você. A tendência você vai ver essa com clareza, os topos e os fundos mais baixos, e o movimento você vai ver esse tipo de coisa que é mais instantâneo, que é mais próximo da onde você está tendo aquele sinal de entrada. Tá? Então, por exemplo, aqui, nesse momento aqui, eu não vou procurar por uma operação de venda só porque a tendência é de baixa. Por que eu não vou procurar uma operação de venda aqui? Porque eu estou vendo que o movimento do mercado mais próximo do meu ponto de entrada é de alta. Tá? Então, essa é a análise que a gente faz em comparação a sempre a favor desse mercado que está nos dando a direção que ele está indo e a gente simplesmente vai a favor dele. Como a gente está operando no day trade, essa direção vai ser sempre mais próxima da onde a gente está vendo aquele sinal de entrada. Agora, se a gente está fazendo um swing trade 2 ou 3 dias, aí é óbvio que a gente vai estar procurando por uma continuidade desse movimento maior de baixa. Giovanni, eu tenho dúvidas ainda em onde entrar na operação. Giovanni, se você está com uma dúvida sobre aonde encontrar o seu ponto de entrada, a melhor forma de você encontrar um sinal de entrada no tempo gráfico no gráfico é exatamente fazendo isso que eu acabei de falar aqui para o Elton.
São duas coisas que a gente precisa estar sempre atento na hora de encontrar um sinal de entrada e um gatilho para acionar o nosso trade. A primeira delas vai ser o movimento do mercado. Eu quero sempre ir a favor do movimento. Eu posso fazer trades contra o movimento? Posso. Porém, o trade contra o movimento vai ser um scalper. Vai ser muito mais difícil de ser alcançado aquele meu target. Agora, se eu estou a favor do movimento, o meu scalper vai ser mais prático, o meu trade de alvo vai ser mais prático e o meu sinal de entrada vai ser mais prático também. Então, sabendo que nesse dia aqui começou a ter um movimento de alta, perceba, a gente tinha os fundos e os topos mais baixos, certo? Chegou aqui, a gente teve o fundo mais baixo, porém o topo foi mais alto ali, né, que a gente rompeu aquele topo, e os fundos começaram a ser mais altos também. Então a gente está virando aqui a estrutura do mercado, eles estão sendo um movimento de alta. Sabendo que o movimento é de alta, Giovanni, qual que vai ser o meu principal sinal de entrada? Onde que eu entro na operação? Após haver uma confirmação desse movimento de alta. Melhor confirmação de entrada que você vai ter, então, vai ser, primeiro, identificar o movimento, segundo, identificar a confirmação daquele movimento. E quais são as formas que você pode identificar a confirmação de movimentos? São algumas formas. A primeira delas é um candle de força. Normal, candle de força, né, você já conhece. Segunda delas, você quer não apenas identificar o candle de força, mas você quer ter ainda mais segurança para saber que aquele sinal realmente está a favor do movimento, é você adicionar um pullback. Então, por exemplo, a gente já está sabendo que o movimento está iniciando aqui com força compradora. A gente vai ver o movimento de alta e vai voltar no pullback. Quando ele voltar e dar força para nós, no candle de força, a gente tem um outro sinal de continuidade de alta. E com base nisso, você pode fazer dois tipos de gerenciamento. Quando você comprar a topo e colocar o seu stop abaixo do seu ponto de entrada. E a segunda forma de gerenciamento, quando você entrar a favor do movimento e após o sinal que te confirma aquele movimento, é você simplesmente não definir o seu alvo e colocar somente o seu stop. Ou seja, eu entrei aqui, eu coloco o meu stop aqui embaixo e eu deixo o mercado correr para onde ele for correr. O que isso te proporciona? Primeiro que você só define o seu risco. Você não está muito preocupado com o seu alvo. Obviamente que a gente, claro que tem a ideia de que vai ser maior do que o nosso stop. Então, pelo menos a gente sabe que vai ser pelo menos 1 por 1. Após isso, a gente tem a possibilidade desse tipo de coisa aqui acontecer. Porque se você coloca o seu alvo no primeiro topo após ter entrado, você já teria saído aqui, né? Agora, se você está fazendo apenas o seu stop e deixando o preço rolar, você teria a possibilidade de pegar mais esse movimento de alta que extrapolou aqui após esse topo ser rompido. Então, as duas formas de você fazer o gerenciamento após definir o seu sinal de entrada, que é a favor do movimento que você está vendo no gráfico. Tá? Então, essa é a forma mais prática de você definir seu ponto de entrada em qualquer operação. Deixa eu mudar aqui para o tempo gráfico para o mini índice, para a gente poder pegar mais movimentações. Samuel, uma dúvida que eu tenho é se os fundos e os topos do pullback devem ser marcados. Com certeza, Samuel, toda a estrutura que o mercado deixa, a gente sempre marca. Então, a gente sempre está utilizando os pullbacks e marcando os topos e a oscilação que ele deixou para nós. Charles, se o mercado estiver consolidado, é melhor aguardar um posicionamento para abrir um trade? Charles, a melhor forma de você fazer trades em mercado consolidado são duas formas, tá? Primeiro, normalmente quando o mercado está consolidado, ele vem já de um movimento do mercado. Deixa eu colocar aqui para você nessa parte aqui em branca. Tá? O mercado, por exemplo, estava subindo. E aí a gente teve aquela consolidação. Normalmente o que acontece é o seguinte, quando o mercado já tem esse movimento definido e começa a entrar em consolidação, quando ele rompe essa consolidação, é mais fácil que ele rompa a favor daquele movimento. Tá? Então essa é a primeira coisa que a gente tem que saber. Então com base nisso, o que isso quer dizer? Se a gente está nesse formato, isso quer dizer que o mercado está com um viés altista. Né? A gente sabe que a ponta compradora, apesar de estar consolidado, tem mais força do que a ponta vendedora. Com base nisso, o que você vai fazer? Você vai usar a forma de análise mais básica que existe de análise gráfica, que é simplesmente você identificar um suporte e comprar após o seu sinal de força de compra. O que isso significa? A gente sabe que um mercado consolidado, a gente vai ter claramente um nível de suporte e um nível
de resistência, que o mercado vai estar andando ali dentro e não vai romper para nenhum dos dois lados. Porém, sabendo que o mercado está com viés altista, você vai analisar, no caso, antes de ocorrer aquela consolidação. Então, você vai ver que todas as vezes que bater nesse suporte, você vai ter um sinal de compra favorável em direção àquele nível de resistência. Eu posso vender quando bater aqui? Pode, porém, é mais prático você ir a favor do que o mercado já está te mostrando. Segunda forma de você operar a consolidação. Deixa eu limpar isso aqui para você. No caso, aqui é um movimento de alta, entrou em consolidação, a gente tem chance de continuar o movimento de alta após sair da consolidação. Se a gente está descendo e aí entrou em consolidação, qual que é a forma mais prática de operar? Vendendo aqueles níveis de resistência. Só que aí que vem a parte mais, no caso, um pouco mais aprofundada de consolidação, Charles. Todo mundo sabe que consolidação a gente vai ficar dentro daquele nível, né? Dentro daquela zona de resistência e zona de suporte. A gente está dentro daquele retângulo. Não é sempre que em uma consolidação a gente vai bater exatamente naquele suporte, exatamente naquela resistência, depois voltar de novo perfeito e depois perfeito. Muitas vezes acontece esse tipo de coisa aqui. E aí o que acontece? A pessoa vai acreditar que a consolidação rompeu e vai achar que vai comprar. Só que é aí que vem a grande, no caso, sacada de trades em consolidação. A gente sabe que, no caso, nesse exemplo aqui, o viés é baixista. Então, se a gente rompe aquela resistência e volta de novo para baixo daquela consolidação, você tem aquele seu sinal de venda para continuar em direção ao seu suporte. O que isso significa, cara? Falso rompimento em mercado consolidado é o que mais acontece. E como então que a gente evita falso rompimento se você está vendo um mercado consolidado ou se você quer simplesmente vender aquelas resistências ou comprar aquele suporte? Você espera o rompimento e espera voltar para dentro daquela consolidação. E após isso você entra. Tá? Essa é a forma. Para você dar ainda mais segurança para aquele seu trade, não entra simplesmente, não deixa sua ordem cravada, uma ordem limite lá em cima. Espera bater lá, espera dar uma olhada, ver se não vai romper, e quando ela voltar, o preço voltar para baixo, espera que seja um candle vermelho e, de preferência, um candle de força. Entra após ele e vai a fundo em direção ao suporte. Tá? Então, consolidação é um dos mercados mais práticos de a gente operar, porque a gente não está... Às vezes a pessoa pensa que tendência ou movimentos é a mais fácil, porque você simplesmente compra e o mercado corre, né? Só que quantas vezes você, no caso, entra naquele pullback ou entra lá no topo achando que vai continuar subindo só porque já está subindo. Né? Então, consolidação, duas coisas que você vai estar analisando. O mercado antes da consolidação, porque provavelmente vai romper a favor do movimento anterior, e também a marcação desses níveis. E por último, se romper, não acredita no rompimento. É mais fácil você acreditar nesse rompimento a favor do movimento do que o rompimento contrário ao movimento que teve antes daquela consolidação, tá, Charles? Então, essas são as principais dicas em relação à consolidação.